padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecunde Deus com a força da sua graça e, sobretudo, com a luz da sua palavra, o nosso caminho nesse tempo da quaresma. Necessitados todos que somos de conversão e de grandes mudanças, qualificando o nosso coração para sermos dignos instrumentos do amor de Deus no coração do mundo em tudo aquilo que fazemos por gestos e palavras. Por isso precisamos cultivar entre nós, como Maria, que nos congrega aqui na comunidade orante, nos inspira, profunda intimidade com Deus. Por isso ecoa em nosso coração quando Ele, o Senhor Jesus, nos diz: vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O sentimento da filiação é o caminho seguro de nossa qualificação. Precisamos levar em conta sempre o que nos é oferecido no comentário sobre o Evangelho de São Mateus, de São Pascásio Radiberto, um abade. Ele diz assim: ninguém duvide que irá obter do Pai o que o Filho único lhe ensinou a pedir. Ninguém se omita de tratá-lo na qualidade de filho como ele mesmo nos mostrou, porque nisso consiste a capacidade que deu aos homens de se tornarem filhos de Deus. Cristo, meu irmão, minha irmã, foi o primeiro a tornar realidade tal poder, a fim de que a filiação adotiva decorra do que é próprio ao Cristo mesmo. Assim ele nos dá a ousadia de rezar a oração que nos transmitiu e ensinou, para que possamos suprir nossas faltas com sua graça. Todas as vezes que um dentre nós, mesmo afastado dos outros e escondido no mais recôndito de um lugar, invocar a Deus Pai, saiba claramente que esse dom não é oferecido particularmente a cada homem, mas a todos em comum. Por este motivo, ninguém se vanglorie dizendo: meu Pai que estás nos céus, ao invés de Pai nosso, pois tal expressão compete exclusivamente a Cristo, de quem Deus é o próprio Pai. Note-se o que Jesus diz em outra ocasião: subo para junto do meu Pai, acrescentado, e vosso Pai. Por essas palavras o Senhor insinua com bastante precisão que a glória especial de ser o Filho lhe pertence por natureza, enquanto a graça genérica da adoção foi concedida a todos por um dom comum e gratuito. Como, pois, devemos ter em apreço esta oração feliz e segura que o Doutor da vida e Senhor do céu nos ensinou? Como podemos ser felizes não nos contentando tão somente em pronunciá-la, mas observando fielmente seu Espírito nos atos de nossas vidas? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado e amada de Deus, essa pérola tirada do Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, é para nós, portanto, o ouro da nossa prática. Pois o Senhor nos chama à oração, não multiplicando palavras, como fazem os pagãos, diz ele, para que sejam ouvidos pensando que multiplicadas as palavras convencerão a Deus. Pelo contrário, o Pai sabe de tudo de que precisamos, antes que nós o peçamos. Na verdade, a nossa oração é para nos fortalecer, nos fazer capazes de receber o que Deus nos quer dar
e, sobretudo, de nos fazer capazes de fazer aquilo que devemos como filhos e filhas de Deus. Devemos dizer ao Pai: Pai nosso, somos irmãos e irmãs, santificado seja o teu nome, e pedir que venha o reino dele e que seja feita a vontade dele, não a nossa. Se nós não buscarmos a vontade de Deus, pereceremos. Ao pedirmos o pão nosso de cada dia, nós estamos exatamente nos comprometendo com a fraternidade e, portanto, de superar tantos descompassos e discriminações e exclusões sociais da nossa sociedade. Sobretudo, somos desafiados a perdoar. Quando pedimos, perdoa as nossas ofensas e nos comprometemos a perdoar a quem nos ofende, pois é assim que nós nos fortalecemos e Ele não nos deixa cair em tentação e livra-nos de todo mal. Por isso, se nós perdoarmos a quem nos ofende, nós seremos também perdoados por nosso Pai. Mas se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não podemos, portanto, guardar no coração qualquer tipo de mágoa ou de rancor. A quem comete crime, a punição, mas a todos o perdão de Deus. Importante é o que encontramos no Tratado sobre a Oração do Senhor, de São Cipriano, como preciosa recomendação quando ele diz: entre as exortações salutares e os preceitos divinos, com que orienta seu povo para a salvação, o Senhor ensinou de modo a orar e nos instruiu e aconselhou sobre o que havemos de pedir. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar, com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo-nos ao Pai, com a súplica e a oração que o Filho nos ensinou, sejamos mais facilmente ouvidos. Oremos ao Pai, em Cristo, na força do Espírito, e seremos ouvidos, e nele, no seu amor, fortalecidos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente